pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje, com um momento muito especial, estamos numa parceria com a Unifax, Universidade de Salvador, né? Diretamente aqui da Sala Rui Barbosa, do campus Tancredo Neves, fazendo aqui o CTN, fazendo aqui gravação de episódios do Papeando com Pamplona com temas polemicíssimos e com professores, o pessoal do corpo docente da Unifax, que é um corpo docente de excelência. E meus amigos e minhas amigas, quem é que eu vou começar nessa entrevista de hoje? Lise Borges, advogada, professora de Direito Civil, doutora em Direito, uma das vozes do feminismo jurídico na Bahia, e que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de ter sido professor lá no curso de pós-graduação em Direito Civil já há bastante tempo, a gente não pode confessar quanto, mas, Lise, que prazer te receber no Papeando com Pamplona. Ah, que alegria! Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Pamplona. É uma alegria imensa estar aqui, ainda mais falando de um tema tão importante como é o tema que a gente vai falar hoje, né? E qual é o tema, gente? Nós vamos falar hoje de um tema extremamente sensível: violência processual de gênero. Você já ouviu falar? É muito importante você se atualizar sobre essa questão. Vamos lá? Vamos papear? Bora! Então, papeando, o que é violência processual de gênero? Bom, a violência processual de gênero é um tipo de violência que a gente vem descobrindo a partir, né, da atuação com os processos judiciais. Antes, a violência que acontecia em casa, justamente nas situações de divórcio, por exemplo, em que, né, essa situação não acontece mais, as pessoas, inclusive os agressores, não têm mais acesso, né, justamente por não estarem mais na mesma casa, não terem mais o mesmo acesso que se tinha antes, os processos passaram a ser, né, um território, de certa forma, mais fértil para essa violência que antes acontecia em casa passar a acontecer por uma outra via, né? E ela pode acontecer de várias formas, desde deixando o processo longo, caro, constrangedor, né? Até uma espécie de abuso de direito da ação mesmo, né? Tornando o processo realmente um pesadelo para as mulheres que buscam realmente o acesso à justiça. Mas quais seriam os fundamentos normativos para o combate a essa violência processual de gênero? Bom, a gente tem até uma PL que está em curso, né, atualmente. Espero que quando já, né, esse episódio for para o ar, já esteja, quem sabe, né, em vigor. Mas a gente tem um PL para que, né, esse tipo de violência seja catalogado dentro da Lei Maria da Penha. Mas atualmente a gente já utiliza com base tanto nos tratados internacionais, como o CEDAW, como a Convenção Belém do Pará, e até mesmo com o dano processual que a gente tem dentro da seara, né, do direito processual, a exemplo, né, da litigância de má-fé, né, e também a perspectiva aí, né, do assédio processual, do abuso de direito de ação, né, ou até mesmo o abuso de direito de defesa. Aqui é interessante até fazer um link, viu, gente? Porque a gente já fez um episódio há muitos anos sobre assédio processual. Legal. E aí a gente pode fazer justamente esse link. Isso para mim é muito interessante, mas eu queria saber, historicamente, como é que se deu o reconhecimento da violência processual de gênero? Bom, aqui no Brasil isso vem caminhando, né, já que meio tardiamente. Lá fora a gente vê muitas pesquisas tratando sobre o assunto, né? A gente vê nomes diferentes que são dados a esse mesmo fenômeno. Então a gente tem desde litigância abusiva, a litigância vexatória na Austrália, né? Aqui, historicamente, a gente vem conhecendo a partir da tolerância, né, que o Estado brasileiro, a gente vê dentro do judiciário isso acontecendo. Não à toa que o Brasil também, né, acaba sendo condenado muito em cortes internacionais justamente pelo processo, muitas vezes, acabar sendo um local, né, de violência. Isso ganhou também muita repercussão a partir do lawfare de gênero, né, que é um fenômeno também muito discutido, né, a partir, inclusive, da Operação Lava Jato. Isso chamou muita atenção, né, para o lawfare de gênero. E a gente vem caminhando nesse sentido, principalmente dentro da seara do direito penal, né? As criminalistas falam muito sobre isso, né? Direito do trabalho também se fala, e isso vem sendo trazido também para o direito processual, pensando nessa perspectiva, sobretudo nos processos em que a violência ela é realmente, né, muito exacerbada, os processos de família, né, de sucessões também, né, em que há muitas vezes um banho de sangue dentro do processo e em que o processo acaba sendo realmente esse local, né, hostil para a continuidade dessa violência. Você já deu um spoiler de uma coisa que eu queria fazer como uma pergunta mesmo. É entender justamente
A violência processual de gênero é tratada em outros ordenamentos estrangeiros, é isso? Sim. A gente teve uma legislação no estado de Washington, lá nos Estados Unidos, que foi um marco, né, legislativo, que reconheceu propriamente, né, a litigância abusiva, como é chamada lá, né, trazendo essa perspectiva, barrando, inclusive, educando os profissionais que trabalham nessa área, tanto advogados quanto magistrados, promotoria e afins, né, e a gente vem nessa mesma lógica, trabalhando esse mesmo fenômeno sobre esses outros aspectos, como, né, o abuso do direito de ação, o abuso do direito de defesa, e também sobre a perspectiva da litigância de má-fé em outros ordenamentos. Na Espanha, a gente já fala sobre isso. Na Austrália, a gente também tem, né, situações, a gente já viu julgados, inclusive, que tratam sobre a matéria. Então, não é algo específico do Brasil. Engraçado que as pesquisas que tratam sobre esses assuntos em outros países, elas são muito semelhantes ao que acontece aqui, né? Então, essa perspectiva da violência processual de gênero acaba sendo comum em muitos países, né? Então, por exemplo, a busca unilateral da guarda em casos, né, principalmente de violência, né, onde há aquela violência vicária, onde a mãe tenta o acesso, né, ao filho, ou, desculpa, o pai busca esse acesso ao filho. A gente tem situações em que questões que são trazidas na intimidade são ali colocadas. Nos Estados Unidos tem um ponto bem interessante, porque um dos pontos que apareceu mais comuns, assim, né, nas pesquisas que foram feitas, é a questão da imigrante, a mulher que é imigrante, né? Então, havia, inclusive, denúncias, né, como forma de fazer aquela mulher aceitar um acordo que não a beneficie, ou, eventualmente, né, uma ameaça, ainda que velada, por meio do processo, né, para que obtivessem alguma vantagem. Então, isso tem sido algo desenvolvido em outros países e, principalmente, né, essa similitude entre os tópicos, né, sobre a repetição desses casos, né, independente do local onde acontece, é muito interessante. E eu gostei muito dessa última resposta, justamente para trazer uma exemplificação de situações, porque parece, né, que a ideia da violência processual de gênero é uma especialização de uma litigância abusiva, que pode ter de vários, mas a perspectiva de gênero é muito importante nisso. E por isso eu queria, assim, uma pergunta final desse primeiro bloco. Quais são as referências doutrinárias, quais são as principais referências sobre o tema específico da violência processual de gênero? Bom, aqui no Brasil a gente utiliza muito a Soraya Rosa Mendes, né, que é uma professora maravilhosa, que trabalha sobre essa perspectiva dentro do direito criminal. A gente também usa muito a Alice Bianchini. Tem um artigo meu publicado lá no Conjura em 2000 e bolinha, acho que 2020, por aí, que também trato sobre, né, faço a tradução dessa pesquisa sobre litigância abusiva. Mas internacionalmente, as juristas feministas que a gente sempre utiliza, né? Então, temos a Catherine McKinnon, temos a Alda Fácil, temos outras professoras, né, dentro dessa seara das teses feministas, né, que são igualmente colocadas e que a gente bebe realmente dessa fonte para poder trazer os nossos escritos. Massa! Olha, e eu preciso dizer uma coisa, a gente está gravando aqui na Unifax e tem uma galera que está querendo fazer umas perguntas para você. Daqui a pouco a gente volta. Oi, professora Lise, meu nome é Daiane Oliveira e eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Quais são os principais exemplos de violência processual de gênero na prática judiciária brasileira? Excelente pergunta, Daiane. Quando a gente fala sobre a violência processual de gênero, a gente pensa realmente em como o processo pode acabar se tornando essa arma, né, para coagir as mulheres. Então, muitas vezes, situações, né, o que sempre traz nas pesquisas e que a gente vê na prática da advocacia, são situações em relação aos filhos, né, são situações de, assim, vários processos são ajuizados, né? Muitas vezes algo que poderia ser resolvido em um único processo, né, torna o litígio, acaba ficando, né, algo muito caro para que aquela mulher consiga, de fato, né, dar conta, para que ela consiga acessar a justiça. Acho que a ocultação de patrimônio, né, uma violência patrimonial, né? A violência patrimonial são outras formas de violência, mas quando vindas no processo, elas podem tomar também esse rumo, né? Geralmente, a gente vê situações também em relação a, por exemplo, marcar audiências numa tentativa de acordo. E nesse momento da audiência, o que a gente
busca realmente, né, fazer um acordo, vem aquela situação toda, né, uma revitimização muito grande das mulheres nesses momentos processuais. Então, são pontos, o processo ele acontece ao longo, né, de muito tempo, principalmente os processos de família que são muito arrastados, né? Às vezes, criar incidentes para poder travar o processo não caminha, né? Então, assim, são muitas as estratégias que fazem com que aquele processo acabe se tornando algo, né, tão desesperador que muitas vezes a mulher vai aceitar qualquer tipo de acordo para poder, né, se livrar dele. Olá, professora Lise, me chamo Marina Fonseca e a minha pergunta é: quais os mecanismos de defesa contra a violência processual de gênero? Marina, primeiro ponto, eu acho que é a gente entender e conhecer essa prática, né? Quando a gente conhece essa informação, a gente se empodera, né? E principalmente buscar, né, auxílio, assistência jurídica de pessoas que também tenham esse letramento, que consigam identificar, né, esses pontos. Então, buscar tanto advogadas, né, quanto a Defensoria Pública, que tem núcleos específicos para a defesa da mulher, né? Tanto núcleos de prática jurídica, que na Unifacs, inclusive, a gente tem um que é afiadíssimo nesse ponto. Então, assim, são muitas soluções que a gente pode tentar realmente buscar a partir do conhecimento. Eu sempre digo que o primeiro passo é a gente reconhecer o que está acontecendo, identificar e nomear essa violência e então buscar por meio dos profissionais competentes, né, as estratégias, porque como eu falei, ela é muito diversa, o processo ele se arrasta por muito tempo, né? Então, por vezes, uma alternativa, uma estratégia no início do processo não vai ser a mesma estratégia ao final. Então, a gente precisa identificar quais são esses pontos de violência processual que acontecem e dar o remédio, né, as estratégias referentes a cada um deles. E nada melhor do que alguém que tenha, de fato, letramento, que entenda, né, e enxergue o processo sobre as lentes de gênero. Olá, professora Lise. Olá, professor Pamplona. Gostaria de saber qual o papel da Ordem dos Advogados do Brasil no combate à violência processual de gênero. Aline, nossa, que bom que você fez essa pergunta. Eu não podia perder essa oportunidade de falar que nós aqui na Bahia fizemos, inclusive, uma consulta ao TED, ao Tribunal de Ética da Advocacia, e nós trouxemos, inclusive, qual seria o papel dos advogados em fomentar, né, esse tipo de violência. E foi muito interessante, porque muitas vezes é o próprio advogado que se utiliza, por exemplo, de determinadas palavras que reforçam estereótipos, né? Então, mulheres que são loucas, que são aproveitadoras, que são vingativas, que são rancorosas. Esses termos, esses estereótipos de gênero também podem ser considerados enquanto, né, violência processual de gênero. Muitas vezes a mulher ela não quer nem fazer leitura da peça, porque vai ter situações assim, né, que vai revitimizar ela o tempo inteiro. Então a OAB, além de ter um papel muito importante, né, na pedagogia, digamos que, né, no letramento propriamente, teve um papel fundamental nesse voto do TED, reconhecendo, né, foi um dos primeiros órgãos a reconhecer a violência processual de gênero e, inclusive, trazer, né, sanções administrativas aí para o profissional que não observa, né, o bom caminhar do processo com a ética e com o respeito que nós mulheres precisamos. Professora Lise, qual que é o papel do Conselho Nacional de Justiça no combate à violência processual de gênero? Doutora, excelente pergunta. Aliás, vocês estão super afiados hoje. O CNJ, ele obviamente não decide nos processos, mas ele é um órgão maior que contribui muito, inclusive, com a formação dos magistrados, com a aplicação, inclusive, da política judiciária, né, para identificar essas práticas. E o CNJ teve um papel muito importante, principalmente em 2021, ao trazer o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que já teve papeando aqui também, né? Isso, já teve com a Adriana Manta, foi com a sensacional. Adriana, minha foi amiga muito bom. querida. Minha ex-aluna também, ó. O mundo das feministas, né, a gente acaba se conhecendo muito e é um papiano maravilhoso, diga-se de passagem, mas ele tem uma fundamental importância que é justamente ensinar os magistrados como julgar com a perspectiva de gênero. E muito embora não tenha ali necessariamente colocada a violência processual de gênero, é algo muito interessante porque ao longo de todo o protocolo você vê situações para prevenir que isso aconteça, inclusive cobrando do magistrado uma postura mais ativa, né, uma postura mais combativa em relação a não permitir que o processo se torne, né, esse local tão hostil para nós mulheres. Perfeito. Olá, professora Lise. Meu nome é Marliane Alves e eu gostaria de saber qual deve ser a postura de alguém quando se sentir vítima de violência processual de gênero. Marliane, eu acho que
a dica principal, o conselho que eu daria para qualquer mulher, né, que esteja sendo vítima de violência processual de gênero é não se acue, né, não se sinta intimidada, procure realmente, né, pessoas que possam te ajudar, que possam te assistir, inclusive porque é natural, inclusive é esperado, o patriarcado, a nossa sociedade espera que a gente silencie, né? E eu acho que é muito importante, mais uma vez, a gente nomear, a gente buscar profissionais, né, que estejam ali capacitados para que possam ajudar. Muitas vezes a gente briga não só com o nosso ex-adverso, né, a gente vai ali na condução do processo, mas muitas vezes a gente também tem esse dever, né, de ensinar a justiça, né, de colaborar para que a justiça seja um local mais inclusivo, que seja um local, né, em que a justiça de fato seja justa para as mulheres. Então, se eu tenho um conselho ou uma mensagem aqui final para vocês, seria justamente esse, né? Não silencie, busque, se empodere, né? Faça rede de apoio e vamos tentar, né, sempre fazer com que, né, o judiciário aprecie como deve ser, né, esses casos. E, de Lise, essa compreensão de que a gente não deve mais calar. O tempo de ficar calado, o tempo de ficar calada já passou há muito tempo. E é realmente uma nova era que se inaugura na compreensão de velhos problemas, às vezes com nomes novos. E minha amada Lise, infelizmente eu tenho que terminar. Mas eu quero dizer que foi um prazer, uma honra, um prazer, um privilégio, como eu gosto de dizer, estar aqui com você. Foi minha aluna, hoje minha colega, brilhante, atuante. Para mim, uma satisfação imensa nessa parceria com a Unifacs, ter essa oportunidade de aprender contigo, de te ouvir, de te dar voz para inspirar novas mulheres na atuação do direito. Me permita, no final, fazer a nosso brinde com a indefectível caneca do Papeando. Muito obrigada, Pamplis. E meus amigos e minhas amigas, este foi mais um episódio do Papeando com Pamplona. E eu quero dizer a você, se gostou, olha, confira no Instagram, lá as fotos de bastidores. O pessoal tá tirando um monte de foto aqui, a gente vai mandar postar tudo lá. E eu espero que vocês vejam também os episódios anteriores. E sempre entenda que o direito, ele importa em técnica, mas também em sensibilidade. E a gente sempre termina o episódio do Papeando trazendo uma visão poética do nosso tema. Até a próxima. Violência processual de gênero. No espaço da justiça, onde a lei é soberana, o mal se esconde, silencioso e cruel, como uma serpente em sua toca, tirana, como a sentir o gosto amargo de fel. É a violência processual de gênero, um flagelo sem piedade, que atinge mulheres com preconceito e profunda ferocidade. Com palavras cortantes, como facas afiadas, machistas atacam com estratégias bem planejadas. As vítimas são revitimizadas com perguntas invasivas e humilhantes. Seus direitos são negados com decisões injustas e discriminantes. Mas as mulheres não estão sozinhas. Vozes se levantam para ampará-las contra essa violência que busca silenciá-las e calá-las. Há juízes e juízas que aplicam a lei com justiça e igualdade. E advogados e advogadas, promotores e promotoras que agem com hombridade. Então vamos juntos lutar contra essa excrescência, com a força da lei e a união pela decência. Vamos criar um mundo onde as mulheres sejam respeitadas de verdade e o direito seja reconhecido com proporcionalidade e dignidade. E quando a missão for cumprida e a barbárie for derrotada, mulheres poderão viver sem receio ou temor. E a humanidade poderá celebrar uma vitória grandiosa contra a postura que somente causa dor. Até a próxima.